Oi, gente, tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo. Começa agora mais um Jornal da Manhã especial entrevista comigo, Patrícia Calderon. Então, comigo aqui até às 9 horas da manhã. E é o seguinte, hoje a gente vai começar o programa com um convidado para lá de especial, o governador de São Paulo, o tucano João Dória. Governador, para mim é um super prazer receber o senhor aqui no meu programa de estreia, né, na semana de estreia aqui, e em especial porque eu sou paulista, eu estou aqui no Ceará tem 15 anos, mas eu nasci na Moca, sou lá da ZL, então eu fico muito feliz de falar com o chefe do meu estado, né? Bom dia para o senhor. E eu queria começar de uma forma que é inevitável não começar desta forma, lamentando, né, a morte de mais de 500 mil de brasileiros, né, de forma catastrófica, né, num momento caótico em que a gente vive. O meu pai foi vítima da pandemia, não pela Covid, mas ele morreu em plena pandemia e a gente sentiu na pele o caos também funerário que São Paulo enfrentava, foi tudo muito triste. A minha primeira pergunta para o senhor é o seguinte: quais foram os principais erros e acertos da gestão do senhor no combate à pandemia, né? E, na sua opinião, o que poderia ter sido feito de diferente para que o Brasil não alcançasse números tão absurdos de mortos do que a gente está vendo aí, que já lidera, inclusive, até a Índia? Caldeirão, primeiro bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, internautas da Rádio Jovem Pan. Minha solidariedade pela perda do seu pai, minha solidariedade pela perda de mais de 518 mil vidas no Brasil. Muitas poderiam ter sido salvas se tivéssemos iniciado a vacinação em outubro do ano passado, como era a nossa proposta, e já tínhamos a vacina em São Paulo para iniciar a vacinação, e se não tivéssemos, infelizmente, um governo negacionista que se afastou da proteção do seu povo, da sua gente, e preferiu defender a cloroquina e não a vacina. Quero dar também o meu bom dia ao nosso governador do estado do Ceará, o Camilo Santana, o prefeito de Fortaleza, José Sato, meu amigo também, Tasso Gereissati, que provavelmente está ouvindo a nossa entrevista neste momento. Caldeirão, o Brasil errou do ponto de vista de ter feito a opção equivocada pela cloroquina e não pela vacina, de não ter proposto a quarentena e nem tampouco máscaras. Coube aos governadores, inclusive o governador do estado do Ceará e os outros 26 governadores, inclusive eu, as medidas mais duras, mais difíceis no combate à pandemia. São Paulo foi o primeiro estado a decretar quarentena, foi também o primeiro estado a ter um centro de contingência, porque foi o primeiro estado a ter o primeiro caso positivo de Covid-19. Eu me lembro, foi dia 28 de fevereiro, Caldeirão, quarta-feira de cinzas, às 10 horas da manhã, um boletim aqui do Albert Einstein indicava o primeiro brasileiro positivado com Covid-19. Por essa circunstância, no mesmo dia, criamos o centro de contingência, com 20 médicos, o centro continua operando até hoje, foi, repito, o primeiro estado a decretar a quarentena, a tornar obrigatório por lei o uso de máscara e as medidas necessárias para a proteção sanitária, como, aliás, fizeram todos os outros 26 governadores do Brasil. Quem não fez o que deveria fazer foi o governo federal. Trocou 3 vezes de ministro da Saúde e hoje temos como ministro da Saúde o próprio presidente da República. Ele manda e o outro obedece. E quem paga esse preço são os brasileiros, os que já perderam suas vidas, os que estão internados, os que estão padecendo e aqueles que também são vítimas da economia. A pandemia afetou de tal ordem a economia brasileira que nós temos hoje, Caldeirão, no Brasil, 15 milhões de desempregados e mais de 10 milhões de subempregados, ou seja, 25 milhões de brasileiros, 12% da população do país vive em situação de pobreza ou extrema pobreza. Isso é de uma tristeza profunda a lamentar e, principalmente, nessa lamentação, a perda, repito, de quase 520 mil brasileiros. O senhor se arrepende de um lockdown tão rígido, até por conta da retomada da economia, da maior cidade, do maior estado do país, onde borbulha a economia em São Paulo, né? Eu queria entender como que está sendo a retomada da economia. Inclusive, essa semana houve o lançamento de 2 projetos sociais, né? Que é o Vale Gás e o São Paulo Acolhe. Esses projetos, eles não poderiam ter sido feitos antes, governador? Caldeirão, primeiro nós não fizemos lockdown aqui em São Paulo, nós fizemos o Plano São Paulo, nunca chegamos
a ter um lockdown aqui. E eu sempre disse que não seria necessário, e de fato não foi, porque nós seguimos o que a ciência determinou. E a ciência aqui em São Paulo, com esses 21 especialistas que compõem o centro de contingência, nunca nos orientou para o lockdown. Ensinamos do Plano São Paulo, que foram os planos de quarentena. Aliás, estamos em quarentena neste momento, numa fase de transição, mas já felizmente, Caldeirão, com queda no número de casos, em número de internações e número de óbitos também. São Paulo foi o primeiro estado a fazer programas sociais robustos. Nós aqui proibimos o corte de luz e o corte de fornecimento de água desde o início da pandemia, reconhecendo que isso afetaria, como de fato afetou, a economia de milhões de pessoas aqui em São Paulo. E dado o fato de que o botijão de gás passou a ter um preço que começou em R$60, foi para 70, 80, 90, 95, 90, 100 reais, 110, em alguns casos até R$120, nós lançamos aqui o programa Vale Gás, oferecendo para as famílias vulneráveis o dinheiro para comprar o gás. R$300 em 3 parcelas de R$100 para que possam comprar o seu botijão de gás, além de fornecermos 4.200.000 cestas do alimento solidário. É o maior volume de cestas de alimento solidário, não é nenhuma cesta básica, Caldeirão. São 25 quilos de alimentos numa cesta, o suficiente para atender uma família de até 5 pessoas. Nós fizemos um grupo de nutricionistas, liderado por nutricionistas do Hospital Albert Einstein, para que pudéssemos ter exatamente a proteção nutricional adequada nessa cesta, inclusive com proteína animal. 4.200.000 cestas distribuídas desde o final do ano passado e nos primeiros 6 meses deste ano. O São Paulo Acolhe, que você se referiu, é importante dar essa referência, são os órfãos da pandemia. Nós estamos destinando R$1.800 para perder mães e filhos aqui em São Paulo, em parcelas de R$300 até completar R$1.800 de julho a dezembro. Todas as famílias que tiveram perdas e que estão nessa faixa de vulnerabilidade estão recebendo este valor. E um outro programa também é de que você, como mulher, Caldeirão, saberá avaliar. Nós hoje estamos fornecendo aqui em São Paulo mais de 20 milhões de absorventes femininos para a população de mulheres vulneráveis, começando por jovens, meninas jovens que faltam às escolas, faltam às aulas e faltam ao trabalho pela vergonha de não terem absorvente nas suas casas e ficam em casa. Este programa da Dignidade Feminina representou um investimento inicial de R$30 milhões do governo de São Paulo e é válido para todo este período até o final deste ano e provavelmente será prorrogado em 2022. Eu queria falar um pouquinho sobre vacina, governador. No ano passado, a Coronavac chegou a ser suspensa pela Anvisa e o senhor até cogitou aí um boicote do governo federal, né, em pressionar a instituição. A vacina virou alvo de uma politização desenfreada, o que a gente se vê. E hoje o governo federal está aí no olho do furacão, alvo de uma CPI, suspeitas de corrupção, prevaricação do presidente da República em relação à negociação da Covaxin. E ainda uma possibilidade aí de propina dentro do Ministério da Saúde na compra de vacinas. Inclusive, hoje a CPI vai ouvir, né, um representante que denunciou essa corrupção na compra de doses da AstraZeneca. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, é bem rápida e prática. Onde tudo isso vai parar? O presidente da Câmara sinalizou que não é o momento aí de um impeachment, inclusive ontem foi protocolado um dos maiores processos de impedimento, né, contra o presidente da República, e eu queria entender se o senhor é a favor desse impeachment. Caldeirão, eu defendo a democracia e os valores da democracia. O Congresso Nacional, portanto, o Poder Legislativo, é um poder independente, e eu respeito os poderes, o Judiciário, o Poder Legislativo e o Executivo, do qual eu faço parte. Essa é uma decisão exclusiva dos congressistas, de senadores e deputados, para analisar e votar o impeachment. Há mais de 100 solicitações de impeachment hoje na Câmara Federal. É o maior número de protocolos de impeachment da história da República Brasileira. E ontem, de fato, este movimento, que reuniu mais de 10 líderes de partidos distintos e parlamentares líderes destes partidos, fez um novo protocolo junto à presidência da Câmara
para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E, ao lado disso, a CPI, que você se referiu, a CPI do Senado Federal, que, a meu ver, está cumprindo bem o seu papel, está realizando bem o processo de ouvir, escutar, convidar, convocar aqueles que precisam esclarecer os temas vinculados ao combate ou ao não combate à pandemia. E está no Congresso Nacional. Portanto, é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional, assim como na CPI, ela terá a sua conclusão, e essa conclusão será dentro de 2, no máximo 3 meses, porque ela foi prolongada agora, mas ela vem realizando uma profunda análise e uma correta análise, a meu ver, dos fatos que determinaram o atraso na compra de vacinas, na compra de menos vacinas e agora na corrupção na aquisição de vacinas. E também no que confere ao direito dos congressistas de apresentarem as propostas de impeachment. Agora, concluindo, Caldeirão, eu só entendo possibilidade do impedimento, ou seja, o impeachment, com o povo na rua. Sem o povo na rua, nós não teremos impeachment no Brasil. E nós ainda estamos em pandemia. Não é recomendável, ainda neste momento, aglomerações em ruas, praças, avenidas, aglomerações públicas, mesmo com máscaras. Nós teremos que aguardar, talvez, até o mês de outubro, onde já teremos o processo vacinal completo na primeira dose e as pessoas estarão dentro de uma imunização aceitável para fazerem manifestações e aglomerações. Sem o povo na rua, eu não acredito em impeachment no Brasil. Eu sei que o tempo está corrido, o senhor está atrasado, mas antes de eu entrar um pouquinho em política, para falar de eleições do ano que vem, eu queria fazer uma última pergunta sobre vacina. O presidente Jair Bolsonaro ele chegou a dizer que a Coronavac não tinha eficácia, comemorou quando a Anvisa tentou suspender no passado e sempre insiste que a eficácia da vacina é a mais baixa. A minha pergunta é, por que essa obsessão do presidente contra a vacina paulista? Se é uma forma de atacar o senhor e se é verdade que os investimentos a outras vacinas foram bem maiores do que com a Coronavac? Só você olhar a CPI. O presidente da República autorizou 1 bilhão e 600 milhões de reais para comprar a Covaxin, uma vacina que sequer foi aprovada pela Anvisa e hoje é objeto de investigação por crime de prevaricação. O governo federal também destinou à Fiocruz, que é uma instituição de respeito, mas destinou 1 bilhão e 900 milhões de reais para a aquisição da vacina AstraZeneca e para a construção de uma fábrica de vacina no Rio de Janeiro. Nós não temos a fábrica de vacina, nem sequer iniciada, e 1 bilhão e 900 milhões de reais para a compra de uma vacina que chegou tarde. E as primeiras doses chegaram fora desta compra, chegaram por uma decisão do governo da Índia, diante de manifestações feitas pelo governo brasileiro, pedindo o envio, quase que rogando, pregando, para enviarem 6 milhões de doses, porque nós já tínhamos iniciado aqui a vacinação com a Coronavac, uma vacina eficaz, uma vacina segura, atestada por médicos, por cientistas, e hoje aplicada em 202 países do mundo. E em relação, Caldeirão, à obsessão do presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma obsessão, eu diria, talvez doentia em relação à minha pessoa. E agora, mais recentemente, em relação às calças que eu utilizo. Então, eu dedico ao presidente Bolsonaro, nessa sua obsessão pelas minhas calças apertadas, o meu trabalho, a minha proteção ao povo aqui de São Paulo e aos brasileiros de todo o país, porque graças a São Paulo, hoje, 51% da população brasileira foi vacinada com a Coronavac, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. Governador, pegando esse gancho da obsessão do presidente em relação ao senhor, alguns episódios polêmicos onde o senhor foi atacado pela oposição, eu destacaria uma viagem para Miami em plena pandemia e o descanso em um hotel de luxo carioca sem o uso de máscara. Sempre o clã Bolsonaro, né, eles sempre atacam o senhor com conotações preconceituosas, com ataques pessoais nas redes sociais, como ditadorzinho, calça apertada, playboy, Mauricinho, engomadinho. Eu queria, já que o senhor citou, eu vou tomar essa liberdade de entender como o senhor lida com tudo isso. Eu vejo que hoje em dia o senhor lida com um pouquinho mais de humor, mas isso já feriu o senhor já se sentiu... Enfim, o que o senhor sente quando vê esses ataques nas redes sociais, principalmente da família Bolsonaro?
Bem, a família Bolsonaro tem o meu desprezo, porque essa é a família negacionista, terraplanista. E essa família recebeu metade dos 520 mil brasileiros que perderam, porque se tivéssemos iniciado a vacinação em outubro do ano passado, quando nós já tínhamos a vacina Coronavac aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, teríamos salvo metade das vidas que se foram ao longo desses meses. É uma tristeza que o Brasil hoje seja o pária do mundo. O Brasil não é um pária na América Latina. Hoje o nosso país é um pária no mundo. É o país do negacionismo, é o país indesejado. Nós, brasileiros, somos indesejados. Caldeirão, se você quiser viajar aos Estados Unidos, à Europa, e mesmo aqui ao Paraguai ou ao Uruguai, você não será aceita, porque temos um governo negacionista e que continua defendendo a cloroquina e que continua não usando máscaras em movimentos feitos, seja no Palácio do Planalto, Palácio do Alvorada, ou nas viagens do presidente da República, que tira a máscara de criancinhas, que chama de covardes e maricas as pessoas que se protegem usando máscara, ou as pessoas com mais de 60 anos que ficam em casa para protegerem suas vidas. Essa é a família Bolsonaro. Essa é a tristeza que se abateu sobre o Brasil, com pessoas que não têm compaixão, com pessoas que não têm amor, com pessoas que não querem a vida das pessoas. E em relação a saques, ataques, emparedamentos, eu respondo com trabalho e com bom humor. Governador, vamos falar um pouquinho de política, não dá para deixar de falar da corrida presidencial do ano que vem. O senhor já deixou claro que pretende concorrer a uma vaga, né, ao Planalto, mas o senador cearense Tasso Gereissati, que é figura importante no partido do senhor, né, um tucano tradicional, tem dado inúmeras declarações que essa possibilidade de uma terceira via não precisa necessariamente ser dentro do PSDB. A minha pergunta é, existe um racha dentro do partido do senhor? O PSL seria aí uma alternativa caso não desse certo com o PSDB? Caldeirão, não há racha no PSDB, há democracia no PSDB. E é por isso que as opiniões não são iguais. É um partido democrático, não é um partido com um dono e não é um partido com uma única posição. É um partido que compõe pessoas de grande valor, como é o senador Tasso Gereissati, por quem eu tenho profunda admiração e enorme respeito. Também temos, circunstancialmente, alguns pontos discordantes. Eu entendo que a melhor via, e não a terceira via, será uma via do PSDB. Por isso o PSDB está fazendo prévias e por isso o senador Tasso Gereissati participa das prévias. Tenho certeza que irá participar das prévias, participa com o objetivo de valorizar as prévias e até de poder vencê-las. E, sendo vencedor, ser o candidato do PSDB à presidência da República. Eu não imagino alguém disputando prévias com o objetivo de perder e negar o valor do próprio PSDB. Portanto, respeitando e muito o senador Tasso Gereissati, a minha posição é de que o PSDB, ao fazer as prévias, como está fazendo, e no dia 21 de novembro, Caldeirão, quando teremos a eleição, isso vai resultar em um vencedor do PSDB, e esse vencedor terá capacidade de dialogar, conversar com outros partidos, com outros líderes partidários, do chamado polo democrático, que é essa visão de centro, um centro democrático, liberal, que é capaz de dialogar com a esquerda e com a direita, e é capaz de fazer um campo de esperança, de paz, para a disputa eleitoral, que, a meu ver, não será restrita apenas aos três candidatos que já se apresentaram, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Então, mas um outro discurso contraditório dentro do seu partido também, governador, é do presidente Fernando Henrique Cardoso, que, pelo que eu tenho lido, ele também não confia muito nessa base aí do PSDB para lançar um candidato, e até ventilou aí, inclusive, a possibilidade de apoiar o presidente Lula, né? Essa polarização entre direita e esquerda, como que fica a candidatura do senhor? Primeiro, esclarecendo que eu sou um pré-candidato. Eu tenho ainda que disputar as prévias e vencê-las para ser o candidato do PSDB. E quero registrar, Caldeirão, também o meu profundo respeito pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Do alto dos seus 90 anos, ele merece compreensão e perdão por tudo que fala e por tudo que faz. A contribuição que Fernando Henrique deu à democracia brasileira, à estabilidade constitucional do país, os exemplos que promoveu de apoio aos mais pobres, aos mais humildes, a redução das diferenças sociais, lhe dão o crédito
para falar ou circunstancialmente até cometer pequenos equívocos. É uma pessoa pela qual eu tenho um enorme respeito e muita admiração. E quero também lhe dizer que o próprio Fernando Henrique Cardoso declarou, não só a mim, como a outros líderes do PSDB, governadores, prefeitos, senadores e deputados, que ele apoiará, sim, o candidato vencedor das prévias do PSDB e apoiará este candidato como a melhor via para disputar as eleições presidenciais de 2022. Eu já estou finalizando, falta só mais duas perguntinhas, eu sei que tá corrida para o senhor. Rapidamente, voto eletrônico ou impresso, porque tem essa obsessão também do presidente Jair Bolsonaro, né, na questão dos votos para o ano que vem. Eu queria a opinião do senhor. E antes de finalizar, eu tenho uma outra pergunta. Voto eletrônico. Não há nenhuma razão de mudar o processo eleitoral no Brasil, nenhuma, exceto a obsessão doentia, paranoica do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil sempre funcionou muito bem nos últimos 20 anos com eleições eletrônicas, é um exemplo mundial de eficiência, competência e lisura no voto eletrônico. Nada demonstra que o voto eletrônico possa ser violado. Apenas na mente doentia de Jair Bolsonaro, dos seus familiares e de alguns dos seus seguidores. Sigo desejando que se mantenha o voto eletrônico pela sua segurança, pela sua eficiência e pela rapidez na apuração. Se fosse o presidente da República, de que forma que o senhor teria comandado essa pandemia aí, onde milhares de brasileiros morreram desde o início? O que o senhor teria feito de diferente que o presidente não fez? Caldeirão, exatamente o oposto daquilo que ele fez. Teria recomendado a quarentena, teria apoiado governadores e prefeitos nesse sentido, teria recomendado e tornado obrigatório o uso de máscara, teria feito o esforço para comprar muitas vacinas, várias vacinas, e teria iniciado a vacinação em outubro, como nós poderíamos ter feito, pois já tínhamos a vacina aqui em São Paulo, a vacina do Butantan, Coronavac, para iniciar a vacinação. E teria respeitado os mais pobres, os mais humildes. O presidente Jair Bolsonaro desrespeita, ele é desumano, ele não olha o mais pobre, ele não olha o desvalido, ele não olha as pessoas que mais precisam de apoio, que são as pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza. Além de um negacionista, é um desumano. Governador João Dória, muito obrigada pela sua entrevista. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os telespectadores também do canal do YouTube e todas as nossas plataformas aqui do Grupo Cidade de Comunicação, também podcast, GC+, vão ficar ansiosos aí em poder assistir essa entrevista na íntegra. Muito obrigada, boa viagem, bom trabalho e boa sorte. Caldeirão, muito obrigado a você, sucesso no seu novo programa, sucesso que você já vinha tendo e agora vai ampliar ainda mais. Obrigado aos ouvintes e aos internautas da Rádio Jovem Pan de Fortaleza e de todo o estado do Ceará. Meu abraço aos cearenses e a todos que eu tenho uma enorme paixão pelo estado do Ceará. Breve eu estarei aí, eu queria até anunciar isso, breve eu estarei aí no Ceará fazendo uma visita. Vou visitar, evidentemente, o senador Tasso Gereissati, mas vou visitar também o meu amigo, o governador Camilo Santana. Espero ter a oportunidade de encontrá-la pessoalmente. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Será um prazer. Bom dia e desejar um bom final de semana para você e os nossos ouvintes e internautas. Obrigada, governador. Tchau. Tchau. Obrigado. Fique bem, fique em paz. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem comentários de Igor Lucena aqui no nosso estúdio. Até lá. Em meio à pandemia, uma esperança. A vacina. Ela reduz o número de pessoas com quadros graves, evita mortes, desafoga o sistema de saúde e, com 70% da população vacinada, a cadeia de transmissão do vírus diminui. Então, fique atento à sua data, local e horário de vacinação, pois quem ama, vacina. Uma iniciativa da Fundação Patriolino Ribeiro e apoio da Assembleia Legislativa do Ceará. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia.
pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Estamos de volta no seu Jornal da Manhã, edição especial Entrevistas, e agora com os comentários de Igor Lucena. Igor, bem-vindo aqui na nossa semana de estreia, né? Estou super ansiosa para que tudo dê certo, mas primeiramente eu gostaria de te dar as boas-vindas aqui. Acho que vai ser um bate-bola bom aqui, a nossa divisão de bancada e de microfones. É isso mesmo, muito obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui nessa bancada, nesses microfones aqui da Jovem Pan News. E a gente está aqui para fazer muita análise e para descomplicar a vida das pessoas que querem entender um pouquinho mais dos nossos entrevistados e dos assuntos do dia a dia. Não, isso é mais importante, porque quem está ouvindo a gente, Igor, deve falar assim, poxa, esses dois vão falar de política e economia, o politiquês, o economês, não estou afim de ouvir, mas deixar claro que a gente vai descomplicar esses assuntos que no dia a dia parecem muito difíceis, até porque você é um professor, você é economista, então você fala muito de forma técnica, mas aqui você promete que você vai descomplicar, né? Com certeza. Aqui a gente vai falar para as pessoas de casa, para você que está no carro, para você que está viajando. A gente vai mostrar um pouquinho do que é que afeta realmente a vida das pessoas, sem ter aqueles números, aquelas letrinhas miúdas, aqueles problemas que às vezes você escuta no rádio, que subiu 10% o preço do petróleo Brent, e o que é que isso significa, na verdade, para a vida da pessoa. E o que é o PIB, o que é que isso reflete quando eu ganho meu salário, quando eu vou para a rua. Se, por exemplo, você tem candidatos políticos que têm sua prisão revogada ou muda alguma coisa no STF, o que é que isso afeta de fato a vida das pessoas? Então, todos esses detalhes a gente vai tentar esmiuçar, tirar os nós do cordão e jogar aqui para todo mundo entender um pouquinho mais. E a gente vai trazer também alguns assuntos para você, dona de casa, que está escutando a gente aí no carro, em casa. Muitos assuntos relacionados à economia popular, né? E até a economia doméstica, né, Igor? Mas isso é um próximo assunto, mas eu já estou deixando aqui um molhinho para quem está ouvindo a gente, que vai ter também aqui no programa. Exatamente. Acho que economia doméstica, economia popular, né? A gente vê um pouquinho da análise de feiras livres, análise de preços de mercado na rua, principalmente como é que funciona aquela economia que a gente diz que está fora dos livros, né? Que as pessoas realmente se viram por si, que é, na verdade, a grande maioria das pessoas no Brasil. Para vocês terem uma ideia, agora só dando alguns números, muita gente não sabe, mas a gente fica falando, você tem 14% da população desempregada, tantos por cento de pessoas que estão procurando emprego, mas vamos colocar números reais na mesa, né? A gente tem hoje, por exemplo, 83 milhões de pessoas com carteira assinada, mas quantas pessoas não têm carteira assinada e trabalham por si só? E o que eles trabalham? Onde eles fazem isso? O que eles fazem? Tudo isso a gente vai discutir um pouco aqui dentro do nosso programa. Como eles são computados, né? Exatamente. Mas, Igor, vamos falar da entrevista de hoje, porque nós acabamos de receber, né, o governador da maior cidade, do maior estado, financeiramente falando, economicamente falando, o estado mais importante do país, que é São Paulo, o governador tucano João Dória, né, que gentilmente topou falar com a gente aqui nessa semana de estreia no Jornal da Manhã, edição especial Entrevista. E eu tentei tirar dele alguns bastidores em relação justamente ao momento da pandemia em que nós estamos vivendo. Ele que é um dos principais líderes, né, o gestor mais importante aí da nossa confederação, né, Igor? E alguns momentos aí da entrevista, o assunto esquentou, algumas polêmicas, quando eu falei do senador Tasso Gereissati, senador cearense, né? Perguntei se estava rolando um racha aí no PSDB, porque ele tentou sair pela tangente, dizendo que, como é um partido muito democrático, eles realmente vão fazer essas eleições, essas prévias, para saber quem vai ser o candidato tucano. Mas a gente sabe que o senador Tasso Gereissati tem dado várias entrevistas afirmando que não necessariamente precisa ser, né, um candidato tucano. O próprio ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, também, inclusive, em algumas entrevistas, deixou claro que
conforme fosse caminhando aí a boiada, ele daria o seu apoio ao ex-presidente Lula. Então eu fiquei um pouco confusa e joguei essa bola para o governador de São Paulo, João Dória, e ele falou com todas as letras que não existe racha no PSDB. Mas você que acompanhou a entrevista, o que você sentiu? Conta aí pra gente, Igor. Vamos lá. Eu acho que foi uma boa entrevista, Patrícia. Parabéns. O governador Dória tem eu posso dizer que ele tem o ar e a capacidade de falar muito bem, né? Ele era um profissional da mídia, um empresário, articulado. Né? E o que eu gosto do governador Dória é que ele tem a liturgia do cargo, ele entende muito bem o que é ser governador e principalmente do estado, como o estado de São Paulo, que é o estado mais importante da federação. Mas a gente tem que falar também um pouco sobre o que ele disse, né? Eu acho que o importante nesse programa é a gente traduzir um pouco o politiquês, que às vezes se diz uma coisa, mas na verdade se faz outra e se quer dizer outra coisa. Ih, meu Deus. E esse é o problema. Então vamos para a primeira análise. Eu acho que o governador Dória começa batendo muito pesado no presidente Bolsonaro, né? E motivos à parte, independente de questões de políticas de um lado ou de outro, é importante dizer que o governador foi eleito no chamado Bolsodória. O governador de São Paulo hoje vinha numa campanha muito acirrada para o governo e com a onda do presidente Bolsonaro em 2018, criou-se um movimento que muitos bolsonaristas votaram no governador Dória, que até então era ex-prefeito da capital. E importante dizer também que há um histórico e talvez até uma análise muito comum de que os ex-governadores de São Paulo se candidatam à presidência da República, por um motivo muito simples. São Paulo é o principal estado, como você já disse, mas ainda mais do que isso, é o estado da União mais rico. Quando você pega o orçamento público, você tem a União Federal, você tem o governo do estado de São Paulo, e depois tem a Prefeitura de São Paulo. E isso é muito engraçado, porque a Prefeitura de São Paulo tem um orçamento maior do que vários dos estados do Brasil. Basicamente quase todos, não só o próprio estado de São Paulo. E por causa disso, você teve Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, candidato à presidência da República, você teve José Serra, e agora a gente está tendo a possibilidade da candidatura de João Dória. Mas só uma aspas, Igor, se você me permite, você citou muito bem e falou, relembrou esses ex-candidatos, né, as pré-candidaturas desses ex-governadores de São Paulo, mas deixando claro que o pátio eleitoral do estado de São Paulo, ele realmente é gigante, mas esses candidatos, eles geralmente não são muito conhecidos no Nordeste, né? Então, eu queria também que você trouxesse essa situação para cá, para entender, porque quando eles lançam uma pré-candidatura para um cargo de presidente da República, eles começam a ficar muito preocupados de como eles vão atrair o eleitor nordestino, né? Esse é o principal problema, e esse é um dos grandes problemas, não só do PSDB, mas do governador João Dória, que ele é conhecido no Sul e Sudeste. No Sul e Sudeste. A visão e a penetração do nome de João Dória no Norte e no Nordeste é muito baixa, lembrando que a gente tem 30% do eleitorado tá aqui no Nordeste, que é geralmente um reduto voltado para centro-esquerda e esquerda, enquanto o espectro político, ou seja, o lado de onde pende os votos do governador Dória é algo muito mais centro-direita. Mas voltando, Patrícia, um pouco à ideia do PSDB, um grande problema do PSDB é ainda uma dificuldade de se renovar. O governador Dória, ele não é dos quadros tradicionais do PSDB. Ele é um pouco considerado um novo agente na política, né? Um novo agente na política e que disputou espaço com lideranças antigas e agora tenta se acomodar com lideranças mais tradicionais para tentar carimbar o seu nome como candidato oficial. Lembrando que o próprio senador Tasso Gereissati é uma possibilidade de nome e também Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Um ponto aí que não foi colocado muito na entrevista, mas eu acho que é muito bacana da gente citar, é que o governador tem como seu secretário de Fazenda o ex-candidato à presidência da República, Henrique Meirelles, o chamado Chamo Meirelles da última eleição, que foi um dos nomes a candidatos a presidente e que continua sendo lembrado como um nome importante para a presidência. Por quê? Porque, primeiro, é do MDB, um dos grandes partidos do Brasil, mas e aí é onde a política entra.
Eita, mas ele trairia essa confiança que o governador João Dória tem nele? Esse é o problema. No mercado financeiro, Henrique Meirelles é bem visto como um candidato à presidência ou a vice. Lembrando que o estado de São Paulo, pela administração do governador Dória e também pelo Henrique Meirelles, secretário de Fazenda, cresceu 0,4% ano passado, enquanto o Brasil teve uma queda, e grande maioria do PIB dos outros países também, dos outros estados também decresceu, e a ideia é que cresça mais de 7% esse ano. Mostra uma administração robusta e sólida para a recuperação econômica. Entretanto, Henrique Meirelles foi... durante o governo do presidente Lula, foi presidente do Banco Central. Durante o governo do presidente Temer, ele foi ministro da Fazenda. Há ainda indicativos que ele poderia ser um vice do presidente Lula numa possível eleição. Então, há um emaranhado político que envolve até mesmo o atual governo do pré-candidato João Dória. E isso é uma situação bastante complexa para o governador hoje em dia. Então, teve um momento que eu senti que o governador João Dória, ele meio que respirou fundo para ver o que ele ia responder, quando eu citei que o próprio ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, pensa em talvez dar um apoio ao ex-presidente Lula, né? Então, que seria talvez algo nunca pensado na história contemporânea política. E o governador, ele virou e falou assim, não, mas a gente tem que respeitar a idade do presidente da República, já uma idade avançada, talvez ele não sabe muito o que ele diz, respeito muito enquanto presidente da República, que fez muito pelo nosso país, mas o que ele tem dito ultimamente não tá cheirando muito, muito bem. Como se o FHC já estivesse pirando aí na questão de querer dar um apoio ao presidente Lula e trair o PSDB. Eu acho que, apesar disso, Patrícia, ele falou bem do ex-presidente Fernando Henrique. Eu acho que ele só esqueceu, talvez... A maior contribuição que o presidente Fernando Henrique deixou para o Brasil foi a consolidação do Plano Real e a estabilidade da nossa moeda. Se hoje o Brasil é uma das principais economias do mundo, dentro do G20, é em parte por essa criação do chamado tripé macroeconômico, e porque o presidente Fernando Henrique e em continuação o presidente Lula conseguiram assentar a nossa moeda, o real, como uma moeda sólida, uma moeda que preserva o poder de compra das pessoas. Algo que quem é mais velho, sabe que a inflação era um dos maiores problemas antes de 94. E isso era principalmente ruim para os mais pobres. Todo mês, você tinha correções de preços absurdos nos supermercados. Mas eu acho que existe um ponto interessante aí, quando a gente fala do presidente Fernando Henrique Cardoso fazendo uma ode, né, ao ex-presidente Lula. Eu enxergo muito mais do que só dois nomes. Eu enxergo, por um lado, uma possibilidade de uma frente ampla contra o atual presidente Bolsonaro, que o presidente Fernando Henrique já foi abertamente contra, já foi abertamente livre em falar sobre isso, mas também eu vejo uma volta da política tradicional. Existe um efeito revés que a presidência, que não só a eleição do presidente Bolsonaro teve, mas alguns candidatos eleitos não conseguiram se mostrar tão eficientes. Então, o que é que eu vi nisso? Candidatos que foram eleitos com baixa qualidade. Então, no que nós podemos ver daqui para frente são candidatos tradicionais voltarem ao cenário político, que não é o caso do governador Dória, que apesar dele ser um outsider, ele tem mostrado eficiência na administração da máquina pública. Mas, entretanto, até que ponto essa visão de outsider pode prejudicá-lo na campanha de 2022 contra um candidato tradicional, que é o presidente Lula? É o que a gente vai ver, né, Igor? Eu vou chamar um intervalo comercial, mas a gente volta no próximo bloco para poder dar os destaques das principais notícias aí da semana, e a gente vai debater mais um pouquinho em cima do que foi notícia e CPI da Covid pegando fogo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou para um intervalo rapidinho e volto já já. Em meio à pandemia, uma esperança. A vacina. Ela reduz o número de pessoas com quadros graves, evita mortes, desafoga o sistema de saúde e, com 70% da população vacinada, a cadeia de transmissão do vírus diminui. Então, fique atento à sua data, local e horário de vacinação, pois quem ama,
Vacina, uma iniciativa da Fundação Patriolino Ribeiro e apoio da Assembleia Legislativa do Ceará. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Estamos de volta aqui no seu Jornal da Manhã, edição especial entrevista de sábado comigo e com o Igor Lucena. E é ele que eu vou chamar agora, porque se você estiver acompanhando a gente aí pelas suas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram e pela própria rádio, toda semana a gente vai trazer um tema aí de economia popular. E o Igor, ele é o cara. Além de professor, ele é economista e a gente vai querer desmistificar esse economês, né? Então, a gente quer trazer mais uma economia popular para você, dona de casa. E hoje a gente escolheu um tema que está em alta aí, né, Igor? Porque houve mudança aí na economia, inclusive a conta de luz vai ficar mais cara. É isso aí, não é uma boa notícia, Patrícia, mas eu acho que faz parte do nosso dever informar para todo mundo e também dar algumas sugestões de como as pessoas devem se preparar para isso. A realidade é que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, ela vai ter um reajuste na chamada bandeira vermelha. A bandeira vermelha ocorre quando tem pouca água nos reservatórios, né? A gente tem poucas chuvas, e aí, para compensar o uso das chamadas termoelétricas, que são movidas a gás, a carvão, as empresas distribuidoras de energia tentam cobrar mais dos consumidores. Geralmente, essa bandeira vermelha custava R$ 6,24 por 100 kWh consumido, e isso vai para R$ 9,49. Uau, então teve um aumentinho bom aí na conta de luz, né? Exatamente, Patrícia. E como é que a gente vai conseguir resolver esse problema? Mas é isso que eu vou te perguntar, Igor, porque eu sei que existem alguns vilões aí dentro de casa que a gente precisa dar uma geral, principalmente nesse momento agora de economia, né? Da gente economizar, não só a pandemia que trouxe milhares de desempregados, né? Falta de emprego, ainda essa notícia, mais essa aí, para a gente poder segurar, que é o aumento de energia elétrica. E eu soube que entre os vilões de consumo estão equipamentos que consomem muita energia elétrica e calor, né, como chuveiro elétrico, secadora de roupas, aquecedor e ferro de passar. O que a dona de casa precisa fazer para poder pelo menos economizar no final do mês? Bom, vamos ver o que ela pode economizar com o que ela já tem, né? Por exemplo, quem tem chuveiro elétrico tem que diminuir um pouco o tempo dos banhos. Tem gente que entra no banho do chuveiro elétrico e fica lá 10, 15, 20 minutos, e isso está consumindo grandes quantidades de energia. Então, um dos primeiros pontos que a gente pode dizer é diminuir os banhos longos. E também, se você está trocando equipamentos, procure aquele selo, é um selozinho chamado Procel, que são várias barrinhas coloridas, e procurem os que são energeticamente eficientes. Todo equipamento, máquina de lavar, geladeira, televisão, tem esse selo na frente, é uma regulamentação federal. E aqueles eficientes são os que você deve comprar para substituir na sua casa. E sabe o que é também um grande vilão, Patrícia, que muita gente basicamente esquece? Não sei, me conta aí, e acho que todo mundo que está ouvindo a gente precisa saber. Olha, eu acho que pode não parecer, mas sabe quando você deixa o carregador do celular ligado na tomada? Igor, não me fala uma coisa dessa, porque é só o que eu faço. Exatamente. Muita Deixa gente lá a noite toda carregando. Exato. E se estiver carregando, pelo menos está fazendo a sua função. Mas e quando você deixa o carregador e simplesmente retira o celular? Ah, tá. Então desconecta o celular do carregador e larga o fio lá na tomada. Exatamente. Menino, me conta o que acontece. Aí o que acontece? Aquele carregador fica consumindo energia, fica passando, mas a energia não vai para a bateria
bateria do aparelho. Ou seja, você fica pagando por uma energia que efetivamente você não está consumindo. Olha só que dica legal. E eu acredito que muita gente pensa que deixar lá o carregador pendurado na tomada não vai consumir nada, não vai acontecer nada porque não tem um aparelho. Eu mesma agora aprendi uma lição, olha só. É isso mesmo. E é bom lembrar que nós temos mais aparelhos celulares no Brasil do que brasileiros. Meu Deus, porque cada brasileiro tem 2, 3. Na verdade, a média é 1.2 celular, que não existe 1/3 do celular, né? Uhum. Mas se a gente tem uma população aí de habitantes no Brasil, a gente já está 230 milhões de habitantes, a gente tem aí por volta de 270, 280 milhões de celulares ativos, e que isso é bastante celulares, então muita gente pode perder energia desse jeito. Um outro ponto, Patrícia, é que quem está precisando trocar lâmpadas em casa, a melhor opção é gastar um pouquinho mais comprando aquelas lâmpadas LED, que você pode efetivamente gastar um pouco mais. Mas o investimento futuro é melhor. Exatamente, né? Você gasta um pouco mais no primeiro momento, mas elas são muito mais eficientes. Então, como a gente prevê outros aumentos de energia nos próximos anos, isso pode ajudar a baratear a sua conta de energia. Agora, Igor, deixa eu te fazer uma pergunta, porque lá em casa, isso eu fico brava quando acontece, porque eu tenho 2 filhos, né? O marido também que adora uma televisão, e eles vão dormir tarde, enfim, agora durante as férias, e principalmente por conta dessa pandemia que deixou todo mundo dentro de casa, a televisão acho que ficou mais tempo ligada, né? Só que aí acaba dormindo, pegando no sono, deixa aquela televisão ligada a noite toda. O que a gente pode fazer para que essa televisão ela desligue sozinha? Tem alguma função aí? É isso mesmo. Muitas das TVs hoje e também desses equipamentos de televisão a cabo, eles têm uma função chamada modo sleep ou modo que ela não está desligada, mas também não está ligada. Aquela função timer, uma função timer. E ela, você acredita que, dessa maneira, você acha que ela está desligada, mas, na verdade, ela está consumindo energia. Então, isso também é um grande vilão, porque as pessoas têm 1, 2, 3, até 3 TVs em casa, e, obviamente, né, quando você está vendo um futebol, um filme à noite, você pode dormir e ela entra nesse modo de como é que se diz? É um modo parado, modo estático. Eu acho que a melhor opção é você colocar ela no timer de automaticamente ela desligar, ou você mesmo, quando deixar de assistir, sair da sala, sair do quarto, você desligar a TV, porque, na verdade, isso é uma praticidade, né? Ela entra nesse modo sleep, mas, de uma maneira geral, isso consome mais energia, então é uma praticidade que, na prática, custa caro. Igor, eu vou contar uma coisa agora, acho que você vai dar risada, quem estiver ouvindo a gente vai dar risada, mas quem nunca viu a mãe ou a avó ou a tia colocando aqueles paninhos ou meias ou qualquer tipo de tecido atrás da geladeira, né, no motor da geladeira que esquenta, para aquela meia rapidamente secar, né? Eu sempre morei em São Paulo, então na época de frio a gente colocava, minha mãe, eu lembro até hoje ela colocando aqueles pares de meia atrás da geladeira para no dia seguinte a gente ir com as meias quentes para a escola. É um vilão, né? Não dá pra fazer isso, não pode, né? Não dá, porque aquela parte de trás da geladeira, né, o que dissipa o calor da geladeira, na verdade é para não ter nada ali. Inclusive, quando você coloca geladeiras em locais muito apertados, elas demoram a gelar, né? E o objetivo de uma geladeira não é efetivamente secar a roupa, né? Então, mas quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Exatamente. Então, a geladeira tem que ser usada com eficiência. Então, abrir apenas quando for realmente tirar comida, não utilizar de modo indevido, né, para secar roupas. E, de uma maneira geral, as geladeiras muito antigas, com mais de 3, 4 anos, são geladeiras que consomem muito. Então, hoje, você tem geladeiras com uma capacidade de eficiência energética muito melhor. Então, quem tiver interesse em trocar a geladeira, nesses momentos de aumento de energia, talvez seja a melhor opção. E quem não for fazer isso, lembrar de usar com mais... não digo habilidade, mas com mais consciência. Consciência, e eu estava lendo também que de vez em quando, principalmente essas geladeiras mais antigas, aquela borrachinha de vedação, né? Porque na hora que você fecha a geladeira, se aquela borracha não estiver legal para poder fechar, vedar de forma adequada a geladeira ela fica entreaberta e essa
meia abertura aí pode consumir ainda mais energia, né? Exatamente. Porque é como se a geladeira estivesse aberta. Exatamente, consome mais energia. E é quase o caso da pessoa que abre a geladeira e só empurra assim, joga a porta e não fecha. Nesses casos, a geladeira não fecha e, obviamente, vai descongelar e vai gastar ainda mais energia para esfriar os alimentos. Então, é importante fazer a manutenção dos seus equipamentos eletrônicos, não só de geladeira, mas também de máquinas de lavar, máquinas de secar. E o mais importante de manutenção também, Patrícia, é a manutenção da casa. Eu acho que esse momento é quando você tem que chamar aquele seu eletricista de confiança, que trabalha com você há muito tempo, para dar uma geral, né? Checar se todos os fios dos seus equipamentos estão funcionando bem, se você não tem fios desencapados na casa, não só por uma questão de segurança, mas por uma questão de saber se a energia está correndo de uma maneira eficiente e correta dentro da sua residência. Porque se você não fizer isso, todas as dicas que a gente está falando aqui, você pode efetivamente usá-las, mas se você tiver uma fiação defeituosa, vai continuar desperdiçando energia e pagando mais caro. Mas além da economia, existe até a questão da segurança, né, Igor? Porque você disse justamente de trazer um profissional para poder dar uma geral aí na casa, na fiação, na iluminação, e isso inúmeros, o Corpo de Bombeiros, a polícia fizeram já até estatísticas de que os incêndios, eles começam geralmente em equipamentos de ar-condicionado, né, porque a fiação não está de forma correta. Então, além de você economizar, você levar um profissional para poder dar uma geral em casa, é até uma questão de segurança. Com certeza, com certeza. E cada vez está sendo mais frequente, né, essas situações de equipamentos eletrônicos causando incêndios na casa. Então, é uma questão mesmo de segurança para a vida. Mas esses são os pontos que todo mundo tem que começar a ver com mais calma, porque essa nova bandeira tarifária já vai começar a ser cobrada de todas as pessoas no Brasil. E o grande vilão disso é que a gente teve poucas chuvas, né? Então, com poucas chuvas, a gente vai ter que esperar até a próxima temporada de chuvas para ver se esses custos caem no ano que vem. Agora, Igor, para a gente encerrar, você falou do vilão, a gente esqueceu de um grande vilão dentro de casa no gasto de energia, que é o chuveiro elétrico. Exatamente. O chuveiro elétrico, eu acho que ele é talvez um dos piores, né? Porque é o bicho-papão. É o bicho-papão, porque não só ele consome uma grande quantidade de energia, e aí fica muita gente sem saber, né? Toma um pouco banho, não usa o chuveiro elétrico. Eu acho que isso vai depender de cada pessoa, de cada casa, mas saber que o chuveiro elétrico, ele é um dos grandes consumidores de energia elétrica. E quando você tem casas com muitas pessoas, aí sim que ele consome mais. Uma oportunidade também, várias residências conseguem já trocar, e é um custo, é um certo investimento, o chuveiro elétrico por chuveiro a gás, né? Pode ser caro a sua instalação no primeiro momento, mas o preço do BTU de gás é muito mais barato do que o quilowatt-hora de energia. Então, para isso, Patrícia, é uma oportunidade também. O custo-benefício, acho que valoriza demais, né? É isso mesmo, todo mundo vai tomar banho todo dia, então continua tomando banho, né? Não, e é interessante, né? Porque assim, eu já tenho uma prática de economizar, porque eu sempre fui muito consciente nessa relação ambiental, né? Então, você fazer uma economia de energia em casa, você também está colaborando aí com o ecossistema, com o meio ambiente, enfim. Mas, e tomo banhos curtos, né? Mas quem não consegue tomar banho curto, aqui no Ceará é uma terra quente, né, Igor? Então toma um banhozinho de vez em quando gelado, né? Desliga aí o chuveiro elétrico, toma um banho gelado, até é bom porque refresca e faz bem pra pele, viu? Exatamente. Aqui com a nossa temperatura subindo os 30 graus, talvez o banho gelado seja a melhor opção. Melhor opção pro cabelo, pra pele. Eu que sou mulher, eu tenho essas diquinhas aí, porque eu sempre leio sobre isso, eu quero estar sempre bem. E a melhor coisa pra pele é banho gelado, viu? É água fria. Muito bom, Patrícia. Igor, vamos fazer um convite para o pessoal, porque é o nosso programa de estreia, né? A semana de estreia aí, né? A gente estreou semana passada, então a gente ainda está aí na semana de estreia, mas toda semana convidar o nosso ouvinte, o nosso telespectador pelas redes sociais, de que a gente sempre vai trazer um tema desse, né? É isso aí, acho que agora também agradecer, né, todo mundo que ouviu a gente hoje nesse programa que a gente está com muita felicidade trazendo para cá. Quero agradecer a você também por estar nessa companheira de microfone. E deixar também todo mundo que está nos assistindo, não
só no carro, mas também em casa, pelo YouTube ou também pelo Spotify, né? Que estamos nas plataformas digitais e nas nossas próprias plataformas do GC+, do Grupo Cidade de Comunicação. Dizer que a gente está aberto aqui a escutar você aí de casa e que vamos ter sempre temas importantes, não só de política e economia, mas da economia da sua casa e dos problemas do seu dia a dia. E sabe o que eu vou sugerir para a produção, Igor, para o próximo programa? A gente vai abrir uma conta no e-mail. Se tiver um e-mail que a gente posta para o telespectador, o ouvinte, mandar pergunta, mandar sugestão, principalmente de economia popular, né, para você poder responder ao ouvinte aqui, vai ser bem legal. Eu acho que é uma excelente opção, Patrícia. E a gente vai estar escutando vocês. Quais são os problemas que você aí de casa tem no seu trabalho, no seu emprego, no seu salário, nos seus investimentos? Eu estou aqui para ajudar a descomplicar a economia para vocês. Oba! Obrigada, Igor. E essa semana a gente está nessa adrenalina, né, de estreia, mas graças a Deus tudo dando super certo. Semana que vem a gente tem um novo encontro aqui no Grupo Cidade de Comunicação, através da Jovem Pan News Fortaleza, no Jornal da Manhã, edição especial de sábado, entrevista comigo, Patrícia Calderon, e os comentários de Igor Lucena. A gente se vê. Tchau!